Primeiro alicerce, os dois verbos mais importantes do mundo, perguntar e calar a boca. Muitas pessoas me dizem assim, professor, por que o senhor, calar a boca? Nossa, que expressão pesada, né? Por que o senhor não diz assim, calar-se? Sabe o que eu respondo? Não, porque o curso é meu e eu ponho o nome que eu quiser na ferramenta. É justo isso, não é? E qual a diferença entre calar-se e calar a boca? Se nem você falando calar a boca tem gente que não entende. Você já deve saber disso, não sabe? Você já esteve perto de gente que não cala a boca um minuto. Isso é viver o inferno na terra. Aquelas pessoas que falam até dormindo. Elas falam o tempo todo, emendam um assunto no outro e não te deixam em paz. É terrível. Por que o primeiro verbo mais importante do mundo é perguntar e o segundo é calar a boca? Primeiro vamos entender o seguinte. Vamos falar de uma outra placa invertida que nos foi ensinada, a minha, a você. Quando você, principalmente aqui no Brasil, por que as pessoas não têm o hábito de perguntar? Quando elas estão perdidas, por exemplo. Porque foi ensinado para elas que perguntar é sinal de burrice. Então você explica o negócio de uma reunião, eu vivo isso no dia a dia, você explica o negócio de uma reunião, pergunta, vocês entenderam, pessoal? Só diz sim, só que não entendeu nada, a maioria não entendeu nada. Por que não pergunta então? Porque a pessoa pensa assim, se eu perguntar, vão pensar que eu sou burro. Na realidade, perguntar, quando as suas perguntas são pertinentes, oportunas e não invasivas, perguntar é sinal de sabedoria, é sinal de curiosidade, é sinal de interesse, é sinal de que você não quer se perder. Não é à toa que os gregos, há mais de 4.000 anos, escreveram um provérbio que diz assim, é preferível perguntar 20 vezes do que errar uma. Agora diga uma coisa para mim, você que está me assistindo. Quantos homens do sexo masculino você conhece que quando estão com a família, dirigindo, eles estão perdidos e não param para perguntar? Isso é característico do homem. Ele está perdido, ele não para perguntar. Por causa do orgulho, por causa do ego. E ai da esposa, se ela falar alguma coisa, porque o culpado será ela, e se ela estiver conversando com as crianças, aí se ele diz que eles conversam tanto que ele não consegue se concentrar. E a mulher não entende, porque ela pensa, esse cara está louco. Eu piloto o fogão, eu cuido das crianças, atendo o celular, falo com a vizinha, tudo ao mesmo tempo. Por que ele não consegue fazer isso? É porque a pessoa transfere. Veja, quando você está perdido, qual a melhor coisa a fazer? Pare e pergunte. Perguntar é fantástico. Perguntar abre as portas do seu cérebro e perguntar evita que você caia em armadilhas. Quando você nunca viajou, você vai para um aeroporto, qual a coisa mais sensata a fazer? Pergunte, diga, olha, eu nunca, procure um balcão de informações, procure um funcionário uniformizado da companhia aérea e diga, olha, eu nunca viajei, você pode me ajudar? Sempre tem pessoas te ajudando. Procure um policial, procure um taxista, dependendo do lugar onde você está, procure alguém mais sábio, um morador local. Quando você pergunta, você se livra de um monte de problemas. Nunca deduza, nunca subentenda. Isso vai causar muitos problemas para você. Deduzir é bom, sabe para quem? Investigadores da Polícia Federal. E mesmo eles perguntam antes de deduzir. Subentender é mortal. Eu ouço muito isso. Nas empresas eu vejo quanto dinheiro se perde com isso. Eu pergunto para o pessoal, vocês têm certeza que esse cliente pediu isso? Olha, pelo histórico dele, ele não compra isso. Sabe o que a pessoa me diz? Olha, ele não falou nada, ele sempre compra outra coisa. Ele não falou nada, então deduz o quê? Eu digo, deduz que nós vamos nos ferrar, todos nós, e dinheiro vai por água abaixo. Pergunte. Quantos prejuízos são evitados por uma simples pergunta, um telefonema? Pergunte. Agora, os tolos perguntam? A grande boiada humana pergunta? Sim. A grande boiada humana perguntam coisas inoportunas, impertinentes e invasivas. Daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos. Perguntas cretinas. Uma pergunta cretina é uma pergunta que não tem como a pessoa responder. Por quê? Porque é cretina. Simplesmente por isso. É uma pergunta imbecil. Quando eu era criança, nos anos 70, tinha uma revistinha chamada Med. Ela saía todo mês e tinha um suplemento especial que eu nunca mais esqueci. Chamava-se Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis. Você vê que desde aquela época já existia gente imbecil. Aliás, sempre existiram os imbecis. Na Bíblia você os encontra, nos livros de história ao redor de todas as eras da humanidade. Por quê? Porque eles sempre existiram, são como mato, nascem sem plantar. O que você tem que fazer é tomar cuidado de não ser um deles. Agora, que você vai viver no meio deles, vai. Perguntas interessantes que eu lhe aconselho a fazer. Converse com o seu cônjuge hoje, se você é casado, hoje. E pergunte assim para o seu cônjuge, você ainda se casaria comigo? Porque, olha, se a resposta demorar 4 segundos, pode ser que você já esteja no bico do corvo e ninguém falou para você. Será que a pessoa se casaria com você de novo? Agora que ela já não está mais vendo só a embalagem e já conhece o conteúdo? Será?
Não sei. Outra pergunta interessante para você fazer. Pergunte se você é empregado. Procure a pessoa que te deu o seu emprego e pergunte assim para ela. Você ainda me contrataria hoje em dia? Se a resposta demorar 2 segundos, pode ser que você já esteja sem emprego e ainda não foi comunicado porque não acharam alguém para o teu lugar. Isso está muito cheio por aí. Outra pergunta interessante. Pergunte para as pessoas que trabalham com você, seja você empregador ou empregado, pergunte assim para as pessoas, eu sou irritante? Tem algo em mim que deixa vocês irritados? Eu sou uma pessoa muito faladora? Você vai se surpreender com as respostas que você vai ouvir. Acima de tudo, tem uma pergunta que você deve sempre fazer. Antes de você dizer alguma coisa para alguém, faça a pergunta mágica. Pergunte assim, você quer a minha opinião? Se você fizer isso a partir de hoje, sempre antes de abrir a sua boca, você perguntar assim, você quer a minha opinião? Você vai se surpreender com a quantidade de nãos que você vai ouvir. Você vai entender que as pessoas não querem a sua opinião. Elas não estão nem aí para a tua opinião. E se um dia elas quiserem, sabe o que elas vão fazer? Adivinha? Vão pedir. Simples assim. Se você entender isso, como que é bacana isso, como que a vida fica diferente. Você quer, vou dar uma dica para você que é casado ou é noivo, mas principalmente para você que é casado ou mora com alguém. Dicas que eu uso há muitos anos e me permitem ter um casamento maravilhoso e feliz. 3 perguntas que você deve fazer pelo menos 2 vezes por ano para o seu cônjuge. Nem que você tenha que anotar. Você pode fazer por escrito, por mensagem ou verbalmente. Pergunte assim, primeira, o que eu faço e é bom para o nosso casamento e eu devo continuar fazendo? Segunda pergunta, o que eu faço e não é bom, te aborrece e eu devo parar de fazer? Terceira pergunta, o que eu ainda não faço e que se eu fizesse ia melhorar bastante o nosso casamento? Olha, essas perguntas causam milagres no casamento. Creio, eu estou lhe falando de experiência própria, entendeu? Uso isso frequentemente. Vou te dar um exemplo simples, de coisas que para você podem parecer bobas, mas é nos detalhes que a gente se dá bem ou se dá mal. É nos detalhes. Veja bem, tem um provérbio que diz assim, de montanhas até cegos se desviam. São as pequenas pedras que nos fazem tropeçar. Então, vou te dar exemplos da minha vida. Uma das últimas vezes que eu perguntei isso para minha esposa, então ela respondeu assim, coisas que eu faço e são boas e eu devo continuar fazendo. Ela me disse, você puxa a cadeira para eu sentar, puxa a cadeira para eu me levantar, você me serve primeiro, você abre a porta do carro para eu entrar, abre a porta do carro para eu sair, você sempre me manda rosas, você me deixa bilhetinhos, você é romântico comigo até hoje, mesmo depois de 11 anos, você me manda vídeos, você escreve coisas para mim e você me trata bem na frente das pessoas e quando as pessoas não estão presentes. Perceba como que é bom a gente saber que aquilo que a gente está fazendo a outra pessoa percebe. Então, na primeira resposta veio isso. Na segunda resposta, o que eu faço que não é legal? Olha cada detalhe bobo. Ela disse assim, olha, uma coisa que você faz e que eu me aborreço é quando você acaba de tomar a sua cerveja, long neck, você deixa as garrafinhas dentro do tanque. Por que você não põe no reciclável logo de uma vez? E sabe por que eu deixava no tanque? Eu deixava no tanque com a boca para baixo para que escorresse todo aquele restinho de cerveja e não ficasse aquele mau cheiro e não juntasse moscas. Para mim era normal, porque no outro dia eu pegava as garrafas e guardava. Para ela, era um absurdo. Então, quando ela me falou isso, e eu jamais saberia se ela não tivesse falado, e ela jamais diria se eu não tivesse perguntado. Você vai dizer, Ivan, mas por que ela não disse antes? Porque as pessoas são assim. As pessoas não vão dizer para você. Elas vão ficar irritadas, principalmente casais. Eles ficam irritados por pouca coisa e não falam para a gente. E se você não sabe? Entenda, há uma frase que eu uso muito que diz assim, quando você está dentro da pintura, você não consegue enxergar a moldura. Então é importante que a outra pessoa lhe diga. O que mais ela falou? Olha, eu não gosto quando você chega do trabalho e às vezes você vai brincar com as meninas e você se senta na cama, na nossa cama com elas, sem você ter ido tomar banho. Eu gostaria que você fosse primeiro tomar banho. Para mim era natural chegar com a roupa de trabalho e brincar com as meninas na nossa cama. A partir daquele dia, nunca mais fiz isso. E uma outra coisa que ela falou que eu não fazia e que se eu fizesse melhoraria muito o nosso casamento, era alguma coisa relacionada a dinheiro. Eu queria saber mais sobre a nossa vida financeira, eu queria saber mais sobre algum projeto profissional seu. Eu estou te dando exemplos simples, mas tem coisas muito mais sérias que isso. Faça isso. Você vai perguntar, mas Ivan, será que o meu cônjuge vai fazer isso também? Veja, nós só podemos cuidar de uma pessoa de cada vez. Eu só posso cuidar de mim. Se eu estiver fazendo a minha parte, se ela quiser fazer as perguntas para mim ou não, aí já é um problema dela. Eu fiz e eu tenho interesse em melhorar o meu casamento. Eu tenho interesse em manter-me casado com ela. Eu a escolhi.
Eu a amo. Então eu quero que a minha vida seja cada vez melhor. Então eu tenho que tomar a frente. Se você quiser melhorar o seu casamento, não espere nada do seu cônjuge. Agora, você quer usar essas 3 perguntas que eu lhe fiz no trabalho também? Você quer ser promovido? Você quer ser sempre lembrado? Faça isso também. Vá até o seu chefe imediato e faça essas 3 perguntas. Ó. O que eu faço e é bom e devo continuar fazendo? O que eu faço e não é bom para o meu emprego e eu devo parar de fazer? E o que eu ainda não faço, que se eu fizesse, me colocaria à vista para um emprego, uma promoção, entende? Agora, e se você é dono de uma empresa? Pergunte para as pessoas também, como é que eu posso melhorar como líder, na sua opinião? Tem algo que eu faço e está te aborrecendo, derrubando a sua produtividade? Entendeu? Perguntar é extremamente importante. Agora, perguntas cretinas que você nunca deve fazer, sob ameaça de morte, inclusive. As perguntas que fazem para mim todos os dias. Eu estou numa loja, alguém vem para mim e diz assim, pois não, a pergunta mais idiota que eu já escutei na minha vida. Pois não, o que significa isso? Não existe, significa nada. Como é que você vai responder um negócio desse? Quer ver uma outra pergunta? Diz assim, já viram para o Senhor? E eu fico me perguntando, por que alguém tem que ver para mim se Deus me deu 2 olhos? Eu mesmo estou vendo para mim. Aí tem uma variação dela também. Já estão vendo para o Senhor? E eu sempre penso, não, eu estou vendo, eu vejo para mim. O outro pergunta assim, o que é o seu? O que é o seu, Senhor? Eu digo, o que é o meu? O que é o meu o quê? Não sei, acabei de chegar ao assunto, eu nem estou por dentro do assunto. O que é o seu? Poxa, dá vontade de falar, me diga o que é o seu, aí eu lhe digo o que é o meu. Nem sei do que é o outro. Diz assim, já viram o seu? Moço, já viram o seu? Eu penso, não, o meu ninguém viu. E o seu? Será que alguém viu? Outro assim, já estão vendo o seu? Não, geralmente não estão nem me vendo. Às vezes eu estou a 5 minutos do lugar, ninguém nem me viu. A pergunta correta deveria ser, alguém já prestou atenção e sabe que o senhor existe? Porque tem gente que nem sabe que você existe. Agora, perguntas tolas e cretinas também. Você troca de carro e a pessoa te pergunta assim, trocou de carro? Já é cretino em si, porque já sabe que você trocou de carro. Se você estava com azul ontem, você está com vermelho hoje, ou você roubou, ou você comprou. E a pessoa pergunta, trocou de carro? Troquei. Ah, esse daí não é aquele carro que dizem que ele pega fogo e tal? Eu não sei, eu sei, esse aqui é o carro que eu escolhi. Ah, esse carro é aquele que dizem que é 2 alegrias, uma quando compra, uma quando vende. Eu digo, que bom, as 2 alegrias serão minhas, porque quem pagou fui eu, quem está andando com ele sou eu, então tudo que acontecer com ele será meu. Porque tem gente que é inconveniente, tem gente que é inoportuno. Os imbecis, eles não conseguem ficar quietos. Ah, uma outra coisa. Deve ter acontecido já com você. Eu tenho 56 anos quando estou gravando esse curso. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 5. Quando eu chego com a minha filha de 5, adivinha a pergunta cretina que me fazem? Ah, é sua netinha? Eu digo, não, minha filha. Porque tem algum problema? Se Abraão engravidou a esposa dele quando ele tinha 106 anos, eu com 51 não podia ter engravidado a minha, qual que é o problema? Já estou condenado à extinção? Percebe? Outra pergunta, chego com a minha esposa, ela é 19 anos mais nova que eu. Aí, uma das últimas vezes que eu fui com ela em algum lugar, perguntaram, essa é a sua filha mais velha? Não, é a minha esposa. Algum problema com relação a isso? Os tolos, eles não ficam quietos. Então, presta atenção, antes de você abrir a boca para perguntar e fazer uma pergunta idiota, use o segundo verbo, cale a boca. Vamos entrar nele? Por que calar a boca? Porque você nunca será odiado por ser muito quieto. Porque nunca você terá que desmanchar um mal-entendido que você não criou com as suas palavras. Porque você nunca terá que pedir perdão para uma ofensa que você não proferiu. Porque você nunca terá que retirar uma coisa idiota que você falou com as suas palavras. Por que calar a boca? E quando calar a boca? Sempre, entre mudo e saia calado. Quanto mais quieto você ficar, melhor você vai estar. Porque quem fala, quanto mais fala, mais se enfraquece. E quem ouve, quanto mais ouve, mais se fortalece. Então, chega em casa rouco todos os dias, rouco de tanto escutar. Chega e fala para sua esposa, para o seu marido, hoje eu estou rouco de tanto escutar. Não, os tolos, eles não calam a boca o tempo inteiro falando. Os tolos morrem de verborragia, não é hemorragia. Verborragia, eles criam armadilhas para si mesmos. E quem fala muito, no interior de São Paulo, onde eu moro, tem um provérbio que diz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. O que isso quer dizer? Fala o que não deve, sobre o que não deve, para quem não deve. Nunca você será odiado por ser muito quieto, mas você sempre será odiado por falar demais. Quando calar a boca? Quando seus filhos casarem-se e eles tiverem os próprios filhos, cale a sua boca.
Ah, eu sei. Alguns vão dizer assim, mas Ivan, eles moram comigo, na minha casa. E daí que eles moram na sua casa? O fato deles morarem na sua casa dá a você o direito de se miscuir na vida deles? Cale a boca. Eles se casaram, deixa eles cuidarem da vida deles. Se para você for muito insuportável eles morarem com você sem você dar pitaco, peça que eles morem em outro lugar, então. Porque é melhor que eles tenham paz. É duro de ouvir isso? Tem gente que não gosta de ouvir. Por que tem gente que não gosta de ouvir? Porque a carapuça veste. Quando você não gosta de ouvir alguma coisa, é porque é verdade. Se for mentira, você não se importa com aquilo. Cale a boca quando ninguém te pediu opinião. Cale a boca quando você chegar atrasado. Cale a boca quando você não domina um assunto. Cale a boca quando você está totalmente por fora de tudo. Cale a boca quando você estiver irritado. Cale a boca quando você estiver se sentindo vítima do mundo. Cale a boca quando você estiver com vontade de chutar o pau da barraca. Abrir a boca em ocasiões assim é a pior coisa que existe. No começo do meu namoro com a minha esposa, eu falei com ela uma coisa que nos ajudou a chegar onde nós chegamos hoje. Falei para ela, olha, faça uma coisa, meu amor. Toda vez que você estiver irritada comigo, fique longe do celular, do teclado, fique longe do teclado do computador e não me ligue. Deixe passar a raiva primeiro. Porque a próxima vez que você fizer isso, nós começaremos a nos dividir a partir daí. Entenda, toda vez que você abre a boca ou que você escreve algo, você cria uma ponte ou um abismo. Toda vez que você abre a boca ou escreve algo, você cria uma ponte ou um abismo. A grande questão que você deve se perguntar é essa. Você é uma pessoa festejada ou é uma pessoa odiada e rejeitada? Os faladores são sempre odiados e rejeitados. Os escutadores são sempre desejados e festejados. Agora é com você. Veja o que diz Salomão, o homem mais sábio do mundo, sobre os faladores. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o tolo passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha que coisa fantástica. Quando você entra, vai num lugar onde ninguém te conhece, e você entra mudo e sai calado, sabe como que falam de você no outro dia? Alguém diz assim, quem que é aquele rapaz que estava ali com fulano? Ou quem que é aquela moça que estava aí? E alguém diz, não sei, parece que é irmão dele. Aí alguém diz, quietinho ele? Não. Ah, é quietinho. Pronto, o papo termina aí. Agora, quando você vai e você fala uma idiotice, qual que é o comentário sobre você no outro dia? Quem que é aquele idiota que veio com fulano aí? Não adianta, quando você abre a boca, você revela quem você é. Como é que eu sei disso? Na Bíblia, no livro de Lucas, está escrito assim, ó, Jesus falando. Ele diz assim, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Como é que eu conheço as pessoas nas empresas onde eu vou? Eu fico um dia dentro de uma empresa, o empresário diz para mim, puxa, parece que você está aqui há um ano, você conhece, você descreveu cada um perfeitamente. Por quê? Eu digo, porque eu fui lá em Lucas 6, 25, 6, 45, não me lembro. Jesus fala que é só ouvir do que as pessoas falam. Eu fico quieto no lugar e ouço o que as pessoas falam. Enquanto elas falam, elas revelam quem elas realmente são. Se uma pessoa só fala idiotice, se ela só fala mal da vida dos outros, se ela só destila veneno, é porque é isso que ela tem no coração. Agora, se ela fala bem das pessoas, se ela está sempre pronta a ajudar, se ela é suave e ela não emite julgamentos, é porque o coração dela está cheio disso. Então você sabe o que ela tem dentro de si. Sobre o que você acha que conversa alguém que só assiste novela? Fale para mim. Você consegue aproveitar uma palavra? E pessoas que assistem um programa maravilhoso de domingo, que é escrito por um imbecil, dirigido por imbecis, estrelado por um imbecil para milhões de imbecis assistirem. Tem joguinhos, gente que adivinha musiquinha, vida dos artistinhas. Então você imagina, uma pessoa enche, o domingo inteiro ela enche a cabeça dela com esse lixo. Como que o casamento dela vai ficar? Diga para mim. Como que a vida profissional dela vai ficar? Essas pessoas, elas não sabem onde estão, de onde vieram e adivinha, muito menos para onde vão. Então, essa frase diz, a principal razão pela qual o cachorro é o melhor amigo do homem é porque ele move o rabo e não a língua. Você imaginou se os cachorros seriam tão amados assim? Se você chegasse em casa do trabalho, imagine que você tem 2 cachorros e os 2 viessem falando já um monte na sua orelha. Você teria vontade de voltar, não teria? Tem uma história antiga de um camarada que a esposa infernizava a vida dele 24 horas por dia. Um dia ele não aguentou e ele saiu para comprar cigarro. 10 anos depois ele voltou. Ela abriu a porta e o camarada estava lá. E ela já começou a xingá-lo imediatamente. Ele bateu no bolso e disse, puxa, comprei o cigarro e esqueci de comprar o fósforo. E foi embora novamente. Terrível, não é? Terrível você viver perto de alguém que não cala a boca um único minuto e que te critica o tempo todo. Terrível.
Viva você onde viver. Veja esse outro vídeo.